Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é José Santos e juntamente com o pastor Roberto Mariano ministramos o curso O Cristão em Sofrimento na Escola Bíblica Dominical de 2020 da Primeira Igreja Batista de Santo André. Hoje é dia 14 de junho de 2020. Irmãos, nos últimos meses temos tratado exaustivamente desse assunto, do cristão e o sofrimento. No primeiro bimestre nós focamos nesse assunto sobre a ótica, sobre como referência na vida de vários personagens das Escrituras Sagradas, como o apóstolo Paulo, como José do Egito, como o apóstolo Tiago e até mesmo na vida do Senhor Jesus. Nas últimas 4 semanas a gente tem continuado nesse assunto, mas focando exclusivamente no livro de Jó. Então a gente viu nas primeiras aulas, a gente conheceu melhor a vida desse personagem, como ele era, como Deus o reconhecia, a sua vida, a gente viu que ele era um homem temente a Deus, um homem justo, o próprio Deus o reconheceu dessa forma. A gente viu que ele era um homem rico, a gente viu que Satanás colocou em xeque toda essa integridade, essa fidelidade dele diante de Deus, e que Deus permitiu que Satanás tirasse dele tudo que ele tinha, as suas riquezas, sua família, até mesmo a sua saúde. Então, os 2 primeiros capítulos do livro, ele trata justamente disso, a vida de Jó, como ele era, e essa disputa ali, e essa dúvida que Satanás lançou sobre a integridade e a fidelidade de Jó. E ele ficou, então o Senhor permitiu que ele tirasse tudo de Jó. Então, a partir do capítulo 3, Jó, terrível sofrimento, passando por dificuldades terríveis, entra em cena a princípio 3, depois mais um amigo dele que tenta consolá-lo, que tenta confortá-lo nesse momento de dificuldade, E a maioria do livro de Jó se passa exatamente nesse diálogo entre Jó e esses 4 amigos dele. Jó expondo as suas justificativas e esses amigos, cada um com o seu ponto de vista, tentando consolá-lo. Então, os capítulos 9 e 10 é justamente uma resposta de Jó, ao argumento de um dos seus amigos, no caso Bildade, que fala no capítulo 8. Então, no capítulo 9, Jó responde às acusações, aos argumentos desse amigo dele, chamado Bildade, e no capítulo 10, Jó se dirige especificamente para Deus. Então, como eu falei, a gente aprendeu ali, e na última aula, a gente aprendeu também com esses amigos de Jó, como fazer e o que não fazer, ao nos depararmos com pessoas que sofrem, pessoas que estão em grandes lutas, o que fazer e o que não fazer ao consolar uma pessoa que está passando por dificuldades. E a gente viu que a experiência ela nunca deve ser desprezada, mas a gente nunca deve usar a experiência de vida que nós temos para impor os nossos pontos de vista, para levar acusação ou para tentar de alguma forma mostrar-se mais sábio do que aquelas pessoas que estão passando por lutas. E foi exatamente essa a postura do primeiro amigo de Jó, chamado Elifaz, Então, ele usou a sua experiência de uma maneira errada ao tentar consolar Jó. A gente viu também que
que a gente nunca deve teorizar ou intelectualizar o sofrimento, né? Porque muitas vezes o sofrimento não tem explicação, não tem uma explicação lógica, não tem uma explicação fácil, né? E a gente viu ali com o segundo amigo de Jó, chamado Bildade, que embora a teologia esteja correta, embora a doutrina esteja correta, muitas vezes a gente erra na aplicação dessa teologia, né? Bildade, ao tentar ajudar Jó, ele expôs várias verdades das palavras de Deus, vários conceitos corretos da palavra de Deus, porém ele pecou na aplicação desses conceitos, porque faltou amor, porque faltou empatia, porque faltou sentimento. Ele tinha uma boa teologia, mas essa teologia estava totalmente ausente de sentimentos. Ele não se colocou no lugar de Jó, que estava sofrendo. Ele tentou muito mais explicar as suas teorias, teorizar as suas teorias em relação ao sofrimento que Jó estava passando, do que realmente ajudá-lo a se compadecer. Então a gente aprendeu que nunca devemos intelectualizar o sofrimento, que muitas vezes o sofrimento não tem uma explicação fácil ou simples ou lógica. A gente viu com o terceiro amigo de Jó que o legalismo nunca é uma resposta ao sofrimento. Então a gente viu com um terceiro amigo de Jó chamado Zofar isso. Zofar era uma pessoa totalmente legalista, tentando dar explicações fáceis, né? Respostas prontas, receitas de bolo, para tratar de um assunto tão complexo, que é o sofrimento, que era o sofrimento que Jó estava passando. Coisas como, você está passando isso porque você não fez aquilo, né? Você está sofrendo porque você não vai à igreja, você está sofrendo porque você não ora, você está sofrendo porque você não lê a Bíblia, porque você não dá o dízimo. Ou coisas como, faça isso e receberá aquilo. Quer melhorar? Faz uma campanha de 7 dias. Não estou questionando e não estou criticando campanhas, não. Estou falando que o legalismo não é a resposta àquelas pessoas que sofrem. Zofar era uma pessoa, dos amigos de Jó, era o mais legalista de todos. A gente viu também que num quarto amigo chamado Eliú, uma maneira correta de tentar consolar a pessoa, que é o demonstrar compaixão, o demonstrar misericórdia, o demonstrar empatia, de tentar sentir a necessidade do outro, a se colocar no lugar do outro que está sofrendo. Todos esses 3 primeiros amigos de Jó, eles tinham discursos e modos diferentes de apresentar esses discursos, mas a essência do discurso deles é a mesma, o qual eles diziam que o que Jó estava passando era fruto de pecado e que ele precisava confessar esse pecado, né? Então os temas discutidos por esses amigos de Jó, esses diálogos ali com esses seus amigos, eles giravam em torno da doutrina da retribuição, né? Que doutrina é essa? Essa doutrina ela afirma que toda ação ela provoca um movimento para o bem ou para o mal. Em outras palavras, atitudes positivas ou uma atitude, toda atitude é passiva de uma retribuição, positiva ou negativa. Ou seja, boas atitudes são premiadas, enquanto as más atitudes elas são punidas. Eu estava querendo dizer mais ou menos assim, que pessoas boas, com boas atitudes, elas são sempre premiadas, sempre terá uma vida boa, sempre será abençoada,
nunca terá sofrimento, enquanto que as pessoas más, que têm más atitudes, elas sempre serão punidas e passarão por lutas e dificuldades. Então eu pergunto, no mundo real, é isso mesmo que acontece? É isso que a gente vai tentar descobrir, né, na aula de hoje. Como eu falei, o capítulo 9 e 10, ele traz também algumas questões que eu gostaria de trazer aqui para a gente refletir, para ajudar a gente a entender melhor esse tema. E a primeira pergunta é: pode um homem ser justo diante de Deus? Outra pergunta: sofrimentos podem ocorrer na vida de uma pessoa íntegra, de uma pessoa justa, de uma pessoa temente a Deus? Terceira pergunta: o que fazer para harmonizar as verdades que conhecemos sobre Deus e a sua palavra com as angústias e sofrimentos pelos quais passamos nas nossas vidas? Como harmonizar isso? Eu já quero ir para a primeira pergunta. Como pode ser um homem justo diante de Deus? Isso é uma pergunta, Jó usa ali, o autor de Jó, usa ali uma linguagem jurídica. Em outras palavras, ele estava querendo dizer: como pode um homem ganhar uma causa judicial com Deus? Como pode um homem ganhar uma causa judicial com Deus? A pergunta é pertinente, porque Jó, apesar de ser pecador, porque todo homem é pecador, apesar dele ser pecador, ele sabia que ele era íntegro. Ele sabia que ele não tinha nem cometido nenhuma falta, um pecado tão grave assim, para merecer tamanha punição. Então, Jó e seus amigos, eles estão de acordo quanto à justiça de Deus. Quanto à justiça de Deus, sabia. Não era isso que estava... A discussão não girava em torno da justiça, na bondade de Deus. A discussão ou a discordância entre Jó e seus amigos era o porquê e para quê da maneira de Deus agir com Jó. Então, ali, como eu falei, como pode um homem ser justo diante de Deus? No capítulo 9, no versículo 1 até o 15, Jó explana ou fala muito sobre isso. Então ele começa dizendo ali para Bildade: então Jó respondeu: eu sei que isso é verdade, mas como pode um homem, um mortal, ser justo diante de Deus? Ainda que eu quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nenhuma vez em 1000. Aí ele vai falando várias coisas sobre a personalidade de Deus. E ali no verso 14 ele fala: como então poderei eu discutir com ele? Como achar palavras para com ele argumentar? Embora eu seja inocente, ele diz no versículo 15, embora inocente, eu seria incapaz de responder-lhe. Poderia apenas implorar misericórdia ao meu juiz. Então, como eu falei, Bildade, ele foi tentar consolar e ajudar Jó naquele momento de sofrimento, e ele usou várias teorias e conceitos bíblicos, teologia, muito correto. Tudo que ele falou é tudo correto. E Jó fala ainda mais: eu sei que aquilo que você está falando é correto, e eu digo ainda mais: mas como pode ser o homem justo diante de Deus? Eu nunca conseguiria mostrar ou provar a minha justiça perante Ele.
E mesmo que eu o conseguisse, mesmo que eu conseguisse provar a minha inocência, quem poderia intimá-lo a comparecer no tribunal? É isso que ele está falando. O que eu posso, o que cabe a mim é apenas implorar pela sua misericórdia. Então Jó responde que não tem como a gente provar a nossa justiça diante de Deus, porque a nossa justiça não é nada diante de Deus. Por melhor que sejamos, por mais íntegros que sejamos, não tem como. Segunda pergunta que o texto nos faz é o seguinte: sofrimentos podem ocorrer na vida de uma pessoa temente a Deus, uma pessoa íntegra? E aí, um parênteses, né? A gente sabe que o pecado ele traz consigo consequências terríveis, né? Isso, porém, não era o caso de Jó, né? Porque o próprio Criador afirmou várias vezes que ele era justo, que ele era temente a Deus, que ele se desviava do mal. Então, nem toda aflição, nem todo sofrimento é por causa de pecado, mas todo pecado traz consigo muitas aflições. E eu repito, nem toda aflição é por causa de pecado. No caso de Jó não era, mas todo pecado ele trará consigo muitas aflições. Então Jó adotou desde o início, né, a atitude de que o homem bom ele recebia tanto o bem como o mal da parte de Deus, né? E lá no capítulo 2, verso 10, quando a sua mulher pede para ele amaldiçoar Deus e morrer, ele responde a essa mulher justamente falando sobre isso. Ele diz ali: então Jó respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Então, desde o início, ele entendia, né, isso, que o homem bom, ele recebe da parte de Deus tanto o bem quanto o mal. Diferente, muito diferente da ideia dos seus amigos, né? Muito diferente da ideia dos seus amigos ali, né? E a gente vê também o outro lado da moeda, né? O Senhor Jesus também nos mostra o outro lado da moeda. O Jó está falando que o homem bom, ele recebe tanto o bem quanto o mal da parte de Deus. E o Senhor Jesus, ele diz lá em Mateus 5,45 que Deus faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Então a desigualdade de um corresponde à desigualdade do outro. E como eu falei, nos versos 20 a 22, Jó lança por terra completamente, né, esses argumentos dos seus amigos de que o bom recebe coisas boas e o ímpio recebe coisas más. Nem sempre a matemática é tão simples, a fórmula é tão simples, né? Então, Jó, como toda a Bíblia, nos prova que sim, sofrimentos podem ocorrer na vida de uma pessoa íntegra. E ele, o próprio Jó, é uma prova disso. Ninguém menos que o próprio Criador, o Todo-Poderoso. Não foi eu, não foi fulano de tal que disse, foi o próprio Criador. Era um homem Jó, era um homem justo, sincero, justo, íntegro, e que se desviava do mal. E ele passou por lutas, por sofrimentos terríveis. Então sim, sofrimentos podem ocorrer sim na vida de homens e mulheres tementes a Deus. Terceira pergunta: o que fazer para harmonizar as verdades que conhecemos sobre Deus e a sua palavra com as angústias e sofrimentos pelos quais passamos? E essa era o grande conflito
a grande confusão na cabeça de Jó, né? Santos podem ficar confusos em tempo de intensa provação. Isso é plenamente normal. Jó estava confuso. Jó não conseguia entender. A dificuldade de Jó era entender como a bondade e a fidelidade de Deus podia se harmonizar com o sofrimento que ele estava vivenciando. Porque Jó conhecia Deus. Ele sabia que Deus era bom, sabia que Deus era justo, sabia que Deus o amava, sabia que Deus era fiel. Mas ele estava passando por lutas, por sofrimentos terríveis, e que na mente dele, na consciência dele, ele sabia que ele não tinha feito nada para merecer aquilo. E aí eu trago para a nossa vida, como que a gente faz para acreditar? Como eu posso acreditar que Deus me ama e que cuida de mim quando eu passo por uma tragédia, quando eu enfrento uma tragédia na minha vida? Como eu posso acreditar que Deus cuida de mim, que me ama, quando eu recebo aquele diagnóstico perturbador? Quando eu sou abandonado por alguém que eu amo? Quando eu perco meu emprego? Quando as pessoas se viram contra mim? Quando eu perco o meu sustento, os meus negócios? Aí as dúvidas vêm, né? Vem a depressão, vem o medo, o desespero. Aí a gente começa a pensar em desistir, começa a abandonar tudo. Aí a gente começa a querer seguir ou dar ouvidos ao conselho da mulher de Jó: abandona esse Deus e morre. Mas Jó, apesar de todas as circunstâncias mostrarem a ele ao contrário, ele continuou crendo no amor e no cuidado de Deus. Continua demonstrando a sua fé nesse Deus poderoso, nesse Deus justo, nesse Deus bom. Isso é fé. Então, para a gente concluir, a gente aprende algumas lições, né, com esse texto, esses dois capítulos de Jó. Então a gente aprende a ter um temor reverente a Deus, porque Ele não é igual a nós, Ele não é um igual a nós. Isso responde à primeira pergunta lá: como eu posso ser justo diante de Deus? Como eu posso levá-lo, né, ganhar uma causa judicial contra ele? Como eu posso levá-lo a um tribunal? Ele não é igual a nós. Mesmo que eu seja íntegro, eu nunca vou conseguir mostrar ou provar a minha integridade, a minha justiça diante de Deus. E mesmo que eu consiga, dizia Jó, quem teria o poder suficiente de intimá-lo a comparecer diante de um juiz? Ele é maior que todos. Então, ter um temor reverente a Deus é fazer o que Jó fez no capítulo 15. Embora eu seja inocente, eu seria incapaz de responder-lhe. Poderia apenas implorar misericórdia ao juiz. É temor reverente. Eu não sou igual a ele. Ele não é igual a nós. No momento do sofrimento, eu não tenho que brigar com Deus, contender com Deus. Eu posso questioná-lo, isso é comum, isso é lícito. Jó fez vários questionamentos, mas nunca brigar, mas nunca contender com Deus, apenas implorar pela sua misericórdia. A segunda: pela sua soberania, Deus não precisa dar explicações dos porquês.
né? Embora questionamos, né, Deus, por que disso? Por que daquilo? Para quê? Ele não precisa dar explicação. Ele é Deus. Em sua soberania, Ele não precisa nos dar explicação. Devemos apenas confiar na sua bondade, no seu amor e na sua misericórdia. E mesmo que para Jó ele não deu, Jó fez muitos e muitos questionamentos a ele, mas em nenhum momento o Senhor o respondeu. Jó apenas confiou que mesmo sem respostas, o Senhor era com ele. 3. Quando lhe sobrevier o dia mau, lembre-se que há um mediador entre você e Deus. Nosso mediador é Jesus. Ele que media por nós diante do Senhor. E inconscientemente era isso que Jó pedia. Era isso que Jó clamava. Quando ele tentava argumentar a sua justiça, a sua integridade. Que ele falava que ele queria, que ele procurava saber se ele conseguiria ser justo diante de Deus. Ele estava pedindo um mediador. Não alguém que seja maior do que Deus para lhe intimar a comparecer num tribunal e questioná-lo sobre a injustiça que ele estava cometendo contra Jó, porque Jó conhecia Deus. E sabia que não existia alguém maior, uma força maior do que Deus capaz de te obrigar a comparecer a um tribunal. Não, ele pediu um mediador, alguém que se colocasse entre ele e Deus e fizesse um acordo. Satisfazesse a justiça de Deus, ao mesmo tempo desse livramento para Jó. Era isso que ele estava pedindo. Então lembre-se, quando você estiver em um momento de luta, lembre-se que há um mediador, alguém que batalha, alguém que o representa diante de Deus. Busque a Ele, derrame a Ele as suas queixas. Amém? 4. Mesmo que as circunstâncias mostrem ao contrário, eu posso e devo acreditar no amor de Deus, no amor e na fidelidade de Deus. É como eu falei, nem sempre a gente vai conseguir harmonizar o que a gente conhece de Deus e da sua palavra com os sofrimentos e lutas que passamos durante a vida. Mas mesmo assim, a gente deve acreditar que mesmo nas circunstâncias nos mostrando totalmente contrário, a gente ainda deve crer que o Senhor nos ama e que o Senhor é fiel. Que, assim como Jesus falou, que não sobrevirá a nós sofrimento maior do que possamos resistir. Antes, Ele nos trará um escape. Com o sofrimento, Ele nos trará um escape. A gente precisa acreditar nessa palavra. Para finalizar, o sofrimento na vida de todos nós, ele produz uma dependência de Deus. Quando estamos sofrendo, a gente busca Deus. Essa dependência, ela gera experiências com o Senhor. E experiências geram intimidade. E intimidade, conhecimento. Porque a gente só conhece uma pessoa que a gente tem intimidade. E é por isso que no final do livro, quando Jó passa por todas essas lutas, todas essas dificuldades, só então aí ele pôde fazer essa declaração: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.
uma das declarações mais lindas da Bíblia. Ele estava dizendo: eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu tenho experiências com o Senhor, agora eu te conheço de fato, agora eu sei de fato quem o Senhor é. Que os sofrimentos pelos quais passamos nessa vida possa produzir isso em nós, possa produzir dependência de Deus, experiências com Ele, intimidade e conhecimento de quem de fato o Senhor é. E que conheçamos o Senhor, não somente de ouvir falar, mas de intimidade com Ele. E é isso que o livro de Jó nos ensina. O grande resultado de tudo isso é o conhecimento de Deus, a intimidade para com o Senhor. E com isso eu finalizo a aula de hoje. Agradeço aos irmãos que assistiram o vídeo e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.